Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, UNAERP 2021/1, e ela fala o seguinte: o triângulo A tem área 2.457 cm². A UNAERP gosta de uns valores meio quebrados, tá? E é semelhante ao triângulo B. Aqui está o que mata a questão. Você tem que ter um domínio bom de semelhança, razão de semelhança. É um assunto que muita gente deixa de escanteio, porque não caía muito, e ainda não cai tanto assim, mas tem caído bem mais. E geralmente são questões que vão fazer a diferença se você ganha vaga ou não, porque são questões que a maioria dos seus concorrentes não consegue fazer. Por quê? Por causa desse motivo, porque deixa de lado semelhança e triângulo. Tipo, eu não vou entender, não vou saber usar e deixa de lado. Então eu insisto. Aprendam a usar semelhança e triângulos, tá? E a entender a semelhança, que aí quando duas figuras são semelhantes, você tem lados correspondentes proporcionais, existe uma razão de semelhança, que eu vou chamar de letra K, geralmente eu uso a letra K. Quando a razão de semelhança é K, ou seja, a razão entre grandezas lineares, lado, altura, mediana, a divisão entre as medianas de dois triângulos, por exemplo, dá sempre o mesmo valor, porque eles são semelhantes. A razão entre as áreas desses triângulos dá a razão ao quadrado. Se fosse figura volumétrica, a razão entre os volumes daria essa razão, que é o casinho, ao cubo. Isso vai ser fundamental para essa questão. O triângulo A tem área 2.457 cm² e é semelhante, isso aqui mata a questão, porque isso foi a parte boazinha da questão, ele já adiantou, eles são semelhantes. Pode mandar ver na razão de semelhança. O triângulo A tem área tal e é semelhante ao triângulo B. O triângulo B ele falou que tem uma hipotenusa, triângulo retângulo, então o A também é retângulo, tá? Se eles são semelhantes, os ângulos, eles têm os ângulos internos congruentes, tá? De mesmo tamanho. Então, se esse aqui é retângulo, o A também é retângulo. E o B tem hipotenusa de raiz de 91 centímetros e um dos catetos mede 3 raiz de 7 centímetros. Qual a medida da hipotenusa do triângulo A? Então tá. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar aqui triângulos retângulos semelhantes. Fazer o A, que provavelmente é maior, porque tem uma área gigantesca aqui, 2.000 e cacetada. Fazer um triângulo retângulo qualquer aqui, não sei se ele é assim. Esse é o seu triângulo A. E aqui eu vou fazer um triângulo um pouco menor, porque semelhante não é igual, né? Eles são só semelhantes. Que vai ser o B. Tá? Do A eu conheço a área. A área do triângulo A é 2.457. Vou deixar registrado aqui. Centímetros quadrados. Do triângulo B eu conheço a hipotenusa, ele falou que é raiz de 91 centímetros. E eu tenho um dos catetos, então não sei se é o maior ou menor, vou colocar aqui no menor, 3 raiz de 7 centímetros. Mas eu sei que por Pitágoras eu consigo encontrar o quê? O outro cateto, certo? Diretor, por favor, me tira da tela aí, por favor. Valeu. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar o outro cateto do B para poder achar a área do B. Porque aí eu vou poder fazer uma razão entre as áreas aí. Então vai ficar quadrada de um cateto mais o quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Desenvolvendo. 3 raiz de 7 ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 7 ao quadrado, que é 7, dá 9 vezes 7, 63. Raiz de 91 ao quadrado dá 91. Essa conta aqui, 91 menos 63, passa para lá, né, dá 28. Aqui você pode lembrar, dica de álgebra, tá? Álgebra básica, não vou entrar em detalhes, mas você pode ver que 28 é 4 vezes 7. Por que eu fiz assim? Porque 4 tem raiz exata. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados, porque eu tenho x² e eu quero x. Então, raiz de 4 é 2 e o 7 fica preso ali. Então, é 2 raiz de 7 centímetros. Então, na verdade, esse cateto era o menor. Vou até desenhar para ficar mais correto, de acordo com o desenho. Então, esse aqui é o 2 raiz. Você viu que não tem problema nenhum ter desenhado errado. Depois eu só troquei aqui. E esse é o 3 raiz de 7. Né? Porque ele é o cateto maior. Ele é 3 raiz de 7. Pelo meu desenho, esse aqui é o maior. Ok. Agora eu vou achar a área do triângulo B. Eu pego o cateto, que é 3 raiz de 7, vezes o outro cateto, que é 2 raiz de 7, base vezes altura, sobre 2. Quando é retângulo, eu posso fazer cateto vezes cateto sobre 2, porque quando um cateto é a base, o outro é sua altura respectiva. Corta esse 2 com esse 2, raiz de 7 com raiz de 7 dá 7, vezes 3, 21. Então, a área do triângulo B é 21 centímetros
quadrado. Você pode ver que ele é bem menor que o triângulo A, que tem área 2.457, né? Agora vem a ideia legal. Como eles são semelhantes, se eu pegar a hipotenusa do A e dividir pela hipotenusa do B, eles têm que dar uma certa razão de semelhança, que é sempre o mesmo valor. Sempre que eu dividir duas grandezas lineares, que são grandezas lineares? São medidas em centímetros ou metros, não em centímetros quadrados ou metros quadrados, que aí seriam grandezas superficiais, ou centímetro cúbico ou metro cúbico seriam grandezas volumétricas. Grandezas lineares são aquelas de comprimento, tá? Então, a hipotenusa é a medida de um lado, é comprimento, é dado em centímetros, então é grandeza linear. Se eu divido uma grandeza linear por outra correspondente do outro triângulo, tem que dar sempre um mesmo valor constante, que eu vou chamar de K. Então, eu vou dizer que a hipotenusa do A, que é o que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa do B, tem que dar K. Mas, se a razão entre as grandezas lineares é K, entre as áreas, como eu disse, ela vai ser sempre, desses mesmos triângulos, vai ser K ao quadrado. Então, a área do triângulo A, dividido pela área do triângulo B, dá K ao quadrado. Tá? Então, isso é uma propriedade muito útil em exercícios mais complicados de semelhança. Se você descobre a razão de semelhança das grandezas lineares, ou seja, a razão de semelhança, a razão entre as áreas vai ser ela ao quadrado. A razão entre os volumes, se fosse uma figura volumétrica, seria ela ao cubo. Tá? Então, agora, substituindo o K aqui, você vai ter que a área do triângulo A, que é 2.457, dividido pela área do triângulo B, que é 21, é igual a K, que é a hipotenusa do A, dividido pela hipotenusa do B, elevado ao quadrado. Substitui o K por isso aqui e está elevado ao quadrado. Acabou, porque a hipotenusa do B eu tenho, então vamos lá. 2.457 por 21, eu fiz a conta aqui, dá exatamente 117. Então, essa divisão aqui dá 117. Aqui a hipotenusa do A é o que eu quero. A hipotenusa do B é raiz de 91 elevado ao quadrado. Aí fica 117 igual a hipotenusa do A ao quadrado. E aqui fica 91. Levou ao quadrado, saiu a raiz, né? Então, a hipotenusa do A ao quadrado é 91 vezes 117. Qual é o meu conselho aqui? Dicasinha, táticazinha. Fatora o 91 e 17. Eu já fatorei, não vou fazer aqui, fica muito poluído. Fatora aí o 91, se você fatorar, vai dar 7 vezes 13. Tá? É o 91. Ele é 7 vezes 13. E o 117, eu fatorei, ele é 3 ao quadrado vezes 13. Então, vai ficar substituindo 91 por 7 vezes 13, 117 por 3 ao quadrado vezes 13. Eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, só ajeitando, 13 vezes 13, 13 ao quadrado, porque tem um 13 aqui, um 13 aqui, 13 ao quadrado, vezes 7. Por que eu fatorei? Porque agora fica mais fácil tirar a raiz aqui, ó, e ver quem é que sai. Então, HA vai ser 3 sai da raiz, como 3. O 13 sai da raiz, como 13. E o 7 fica lá preso. Portanto, a hipotenusa do triângulo A é 3 vezes 13, 39, raiz de 7. Hipotenusa é dada em centímetros. Centímetros, que dá gabarito D de dado. Diretor, pode me devolver para a tela aí, por favor? Muito obrigado. E é isso, galera. Questão não foi fácil. Essa prova da UNAEP, em especial 2021/1, eu achei um pouco mais difícil que a média que eu tinha, pelo menos uma lembrança, né, de como era. Achei ela um pouco mais difícil que o normal. Mas ainda assim são enunciados curtos, questões diretas. Mas algumas questões aí, pelo que eu vi até o momento, teve um desenvolvimento um pouco mais trabalhoso, que precisa de alguns assuntos um pouco mais complicados, como semelhança e triângulos, contas um pouco chatas. Teve uma de regra de Cramer. A regra de Cramer costuma cair mesmo, é um pouco mais trabalhoso, certo? Então é isso. Fiquem preparados, preparadas, treinem bastante e até a próxima resolução.